Vamos celebrar no nome de Jesus. Vamos celebrar também o grupo de louvor pela condução espiritual que nos trouxeram nessa noite, porque é preciso alguma sensibilidade espiritual para poder nos levar a conectarmos com o céu a esse nível, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Dou a todos os irmãos as boas-vindas à casa do Senhor. Que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Amém? Tome seu assento bem rápido no nome de Jesus Cristo. Amém? Nessa noite, como ia dizendo, Deus de facto está no nosso meio, porque quando Deus está, e Deus está em todos os lugares, a explicação no geral é essa, só que nem sempre em todos os lugares nós temos evidências, como é que eu posso dizer, atualizadas, porque o mundo é uma evidência da presença de Deus, mas eu falo de evidências pontuais e claras. Não, isso aqui é um sinal da parte de Deus. E no momento em que nós íamos louvando, enquanto a Márcia ia conduzindo o louvor, ela disse algo. Ela ia louvando, ia ministrando um louvor que está a acontecer algo novo, né? E no momento final desse louvor, ela exortava a igreja para que nós fizéssemos o quê? Falássemos aquilo que de novo está a acontecer aonde? Na nossa vida, né? Ela dizia, vai falando, está acontecendo algo novo na minha saúde, está acontecendo algo novo nesse lugar, está acontecendo algo novo naquela área. Isso é muito profético, porque o tema da nossa mensagem, ele gira em torno disso. Aleluia! E louvamos a Deus por isso, no nome de Jesus. Nessa noite, nós estaremos exatamente falando isso. As tuas palavras criam o teu futuro. E o propósito dessa noite é de trazer alguma ênfase no poder da palavra, no sentido de que evitemos o máximo possível, igreja, ficarmos com a nossa boca fechada. Todos os dias na vida do cristão tem que ser dias de um liberar profético para o nosso destino. Todos os dias na vida do cristão tem que ser dias em que a nossa boca se abre, não para reclamar, mas para profetizarmos o que queremos ver. Não para reclamarmos o que estamos a viver, mas para profetizarmos o que queremos viver. Eu posso ouvir o amém dessa igreja? Então vamos lá, Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 3. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 3. Quem já achou, me dá um amém no nome de Jesus. E diz assim a palavra do Senhor: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus foram criados. Noutras versões diz gerados, mas vamos ficar pelo criados. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé entendemos que os mundos não foram criados pela mão de Deus, mas foram criados pela palavra de Deus. Ou seja, o futuro que Deus queria ver, Ele criou fazendo o quê? Falando. Gênesis capítulo número 1, e vocês todos conhecem essa passagem, diz-nos que no princípio o mundo, a terra, era o quê? Sem forma e vazia. A forma que Deus queria ver, Ele criou fazendo o quê? Falando. A forma que Deus queria trazer para o mundo, Ele não criou essa forma desenhando com as suas mãos. A Bíblia dá-nos a entender com clareza que o único elemento que beneficiou do toque criativo, materialmente falando, da mão de Deus foi o homem. Todas as outras coisas e todas as outras realidades que se tornaram materiais, elas surgiram do poder criativo do quê? Da palavra. Vocês estão aqui? todas as realidades materiais, o que a Bíblia nos está a dar a entender? Que todas as realidades materiais
que estão nos mundos, ou nesse mundo em particular, que é o mundo chamado Terra, que nós fazemos parte, essas realidades materiais, montanhas, plantas, árvores, animais, e etc, estrelas, lua, céu, todos esses elementos, a Bíblia está dando-nos a entender que foram criados única e exclusivamente pelo poder do quê? Pelo poder da palavra. O mundo foi criado, olha, como que essa imagem está inteligente. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. A terra era o quê? Sem forma. Se vocês continuarem assim, eu falo só uma coisa, vocês vão buscar passagem e projetam, o céu vai se alegrar, o meu coração também. Ei, nossa. Só que o pastor elogia, eles tremem. Hello? Eles tremem, depois vão esquecer onde está o botão. O espírito de tremura saia. Alguém diga amém. Mas vamos lá para como é que se diz? Para dar peso, se calhar, para fundamentar, essa é a palavra que eu estava procurando. Aquilo que eu ia falar, não está aí? E a terra era o quê? Sem forma e vazia. Quer dizer que não existia o quê? Nada na terra. Mas Deus não se fixou naquilo que não existia. Ele colocou a sua mente e o seu coração naquilo que ele queria o quê? Gerar. E como é que ele gerou essas coisas? Pelo poder da palavra. Deus gera essas coisas dizendo assim: haja isso, haja aquilo, haja aquilo outro, haja aquilo. E o futuro que Deus queria trazer para a humanidade, Ele gera falando palavras. O futuro que eu e você queremos, veja aí, trazer para a nossa vida, nós vamos gerá-lo todos os santos dias, fazendo o exercício do quê? De liberar palavras. Porque veja, palavras geram vida, palavras geram resultados, palavras mudam realidades. Palavras não mudam só a mente das pessoas, as palavras mudam realidades. Palavras criam realidades. Se o mundo não existia como ele é, e a palavra que Deus liberou trouxe à existência aquilo que não existe como é, ou como você gostaria que fosse na tua vida, a palavra que você constantemente liberar, eu declaro que ela vai mudar o quadro em benefício da tua vida, da tua casa e da tua família. Me dá um amém no nome de Jesus. É assim que Provérbios capítulo número 18, versículo de número 20 ao versículo de número 21, são duas passagens muito conhecidas, mas nós enfatizamos normalmente mais o 21, mas veja o que é que o 20 nos diz. O 20 vai nos dizer que vai nos dizer que do fruto da boca de cada um, o que é que vai acontecer? Se fartará o seu ventre. Do fruto da boca, fruto, veja aí, fruto pressupõe que houve uma semente, e a semente gerou alguma coisa. Então a Bíblia está a dizer que os resultados que você vai se fartar na vida serão consequência daquilo que você vai declarar. Então a minha vida pode estar cheia de coisas ruins, de coisas más, porque eu sou lamento, porque eu sou murmúrio, porque eu falo morte, porque eu falo dor, porque eu falo vergonha, porque eu falo sofrimento, porque todos os dias eu falo que está mal. Então os frutos do qual a minha vida, o meu ventre vai se fartar, serão coisas más. Mas se a minha boca e a minha mente for treinada para, independentemente do que eu vejo, eu não falar o que eu vejo, e eu falar o que eu quero ver, e eu falar o que eu quero viver, e eu falar o que eu quero alcançar, então o meu ventre vai fazer o quê? Vai se fartar de coisas boas. E veja aí o que é que ele vai falar: dos renovos dos seus lábios ficará o quê? Satisfeito. Eu quero aqui abrir um parênteses para trazer um equilíbrio. Nós não estamos a colocar de parte em momento algum a ação material para a geração de resultados. Mas veja o que eu quero que você perceba nessa noite, e ela vai ser rápida. Amados do Senhor, é que esse mundo e essa vida, eles são muito mais espirituais do que eles parecem. Quantas pessoas nós ouvimos contarem testemunhos de que numa fase menos boas, ou quando eram mais novos, passavam por sítios e diziam: eu vou trabalhar nesse lugar, eu vou trabalhar nesse lugar, sem estudo, sem formação, sem padrinho na cozinha, quebrados às vezes, sem dinheiro, sem saber como.
sem saber como vão chegar naquele lugar. E todos os dias eles diziam: eu vou trabalhar nesse lugar. E algumas vezes, alguns já diziam nas suas: eu sou funcionário do sítio X, sem lá estar. E pelo poder daquilo que eles foram constantemente confessando, o mundo, as portas, os caminhos se alinharam, e aquela pessoa está trabalhando naquele lugar. Eu vou estudar nesse lugar, eu vou estudar nesse lugar, eu vou estudar nesse lugar. E aquela pessoa hoje estuda naquele lugar. Eu vou conhecer a pessoa X, eu vou conhecer a pessoa X, eu vou conhecer a pessoa X. E aquela pessoa hoje conhece a pessoa X. Eu vou conhecer o lugar Y. E às vezes tem pessoas que estão a falar de viagens e eles nem passaporte têm. Estão a falar de viagens e eles nem dinheiro para o visto têm. Estão a falar de viagens e eles nem dinheiro para o bilhete têm. Mas eles estão a dizer: eu vou para os Alpes suíços, eu vou conhecer a Disneyland, eu vou para o sítio Y, em breve eu vou estar no lugar Y. E às vezes eles não têm nada. E o poder da confissão, o poder da palavra vai trazer o quê? Essa fartura, essa satisfação para a vida deles. Porque ouça o que eu vou falar: as tuas palavras, elas vão criar e determinar o quê? O futuro que você vai viver. Esse mundo, ele é muito mais espiritual do que material. Esse mundo, ele é muito mais espiritual do que material. E as leis que regem esse mundo não são só leis humanas, são leis espirituais. Honra não é uma coisa humana, honra é algo espiritual. Serviço não é uma coisa humana. Às vezes você está pensando que é varrer, mas no mundo do espírito não é só varrer. Tem um protocolo espiritual que aquilo provoca e ativa. Oração não é só palavra, é algo espiritual. Jejum não é só abstinência de alimento, é algo espiritual. Essas coisas que parecem que a nossa matéria produzir são códigos espirituais que geram resultados. Palavras não são só palavras. No versículo a seguir, o Salomão vai dizer que pelos frutos a morte e a vida estão no poder da nossa língua. E aquele que ama a sua língua, aquele que ama aquilo que você fala, aquilo que você decreta, é o fruto que nós vamos comer. Quer dizer que língua não é só tão material como parece. O que produz daqui pode gerar vida e pode gerar morte, pode gerar maldição e pode gerar bênção, pode abrir portas e pode fechar portas. O que nós liberamos todos os dias pode ativar a nossa cura ou nos fazer morrer com essa doença. Só que o grande problema, um dos que nós cristãos temos com relação à vitória, com relação ao sucesso, anote aí, é que vitória para os justos não é uma sugestão. Não, você pode ser vitorioso ou você pode ser fraco. Não, vitória não é uma sugestão. Vitória é uma realidade espiritual conquistada e estabelecida por Jesus Cristo para nós. Deus não está nos sugerir ser vitoriosos. Na verdade, por meio de Cristo, Ele estabeleceu vitória como herança para nós. Só que essa vitória, ela tem que ser imposta. Hello? Vitória não é sugestão, vitória é herança. Maldito que se fez maldição no madeiro. Jesus carregou as maldições para que nenhuma condenação de maldição se impusesse sobre nós. Vitória é minha herança. Só que como toda herança, há um processo que deve ser feito para alcançá-la. E o processo, para estabelecermos o resultado ou o futuro que queremos viver em Deus, é a imposição dessas bênçãos, é a imposição dessas vitórias, é a imposição dessa realidade pelo poder da palavra. Eu estou no fundo do poço, mas eu não vou acabar aqui. Deus de reviravoltas vai fazer uma reviravolta na minha vida. Porque Ele é o Deus que falou que melhor é o fim de todas as coisas do que o início dela. Então eu ainda não acabei. Eu já comecei há algum tempo. Eu estou na jornada e na caminhada. Mas a forma como comecei, a forma como estou, está longe de que maneiras da forma como eu hei de terminar. Eu vou terminar em vitória, eu vou terminar em fé, eu vou terminar em glória, eu vou terminar em testemunho. E eu lhe garanto, se essa for a minha e a tua confissão constante, esses resultados acabarão visitando a minha e a tua vida no nome de Jesus. E veja aí, por que nós temos que impor essa vitória pelo poder da palavra? Porque todos os dias
Todos os dias, todas as semanas vão surgir oposições e barreiras no caminho contra a tua vitória. Todos os dias, circunstâncias visíveis e invisíveis se levantarão contra nós no caminho do alcance da nossa vitória. Essa vitória pode ser uma cura, essa vitória pode ser um casamento, essa vitória pode ser um emprego, essa vitória pode ser a salvação de um membro da tua família, um amigo, um parente. Essa vitória pode ser a nossa libertação de um vício, de um pecado. Todos os dias, quando nós quisermos alcançar uma certa vitória, vão surgir o quê? Barreiras, impedimentos visíveis e invisíveis para impedir a todo custo que essa vitória não seja alcançada. Mas eu profetizo e declaro nessa noite, porque se as minhas palavras vão criar um futuro, então eu vou usar o poder da palavra para profetizar para a tua vida no nome de Jesus, que as barreiras que querem te impedir de alcançar a tua vitória, seja em que área for, elas vão cair por terra no nome de Jesus. Eu declaro, porque se a Bíblia diz que Deus falou e aconteceu, e que o nosso Deus é o Deus que chama as coisas que não são como se já fossem, e eu sou filho desse Deus, debaixo da mesma unção e da mesma autoridade espiritual, eu falo para a tua vida financeira, para a tua vida espiritual, para a tua vida sentimental, profissional, acadêmica, para a tua saúde, para o teu destino, para o teu propósito, qualquer barreira e oposição, a tua vitória nesse segmento, ela cai por terra no nome de Jesus. Eu disse, ela cai por terra no nome de Jesus. Barreiras, 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 ouçam a voz do meu comando nessa noite e saiam do caminho desse homem, e saiam do caminho dessa mulher. Eu declaro caminho livre para a tua vitória, caminho livre para a tua cura, caminho livre para essa porta do emprego, caminho livre para essa promoção, caminho livre para esse casamento, caminho livre para essa viagem, caminho livre para os milhões, caminho livre para a faturação alta, caminho livre para a prosperidade, caminho livre para a cura, para o casamento, para a paz de espírito. Eu declaro caminho livre em nome de Jesus. E como Elias falou, como Elias fez o quê? Como Elias falou, Elias disse, de acordo com as minhas palavras. Porque o que nós estamos a ver aqui nas escrituras em Provérbios é que há uma dimensão que Deus sai da equação e deixa você usar o quê? As tuas palavras. Porque as tuas palavras, as minhas palavras, não é só a palavra de Deus. As minhas palavras, as tuas palavras, elas vão gerar o futuro que nós queremos viver. As minhas palavras, as tuas palavras, elas vão gerar a realidade que você quer viver. Então naquele momento Elias não foi consultar o Senhor perguntando, Senhor, o que é que vai acontecer? Elias disse, de acordo com as minhas palavras, não vai chover. E essa foi a realidade de Israel. E essa foi a realidade de Israel durante 3 anos. E quando ele decidiu que voltasse a chover, ele declarou que chuva voltasse, e a chuva voltou. Todos os santos dias nós temos que nos colocar na plataforma do profético estabelecer. Não o que eu estou a ver, não o que eu estou a ouvir, não o que eu estou a sentir, mas a realidade que eu quero criar para o meu futuro, mas a realidade que eu quero criar para o meu destino, mas a realidade que eu quero viver. Eu declaro cura, eu declaro que eu sou abençoado na cidade, eu sou abençoado no campo, tudo que eu faço deu certo. Mas veja, você está vendo tudo que você faz a dar errado. Algo acabou de se quebrar, algo acabou de se fechar, algo acabou de se partir, mas você está a dizer, tudo que eu faço dá certo. Porque a confissão que Deus vai fazer em Gênesis não era de acordo ao que ele estava a ver, mas era de acordo ao que ele queria gerar. Senão Deus podia dizer, meu Deus, isso aqui está horrível. Porque a narração de Gênesis 1 não é Deus a lamentar porque a terra estava sem forma e vazia, não. É Moisés a nos explicar como é que era o princípio. Gênesis 1 não é Deus a dizer, meu Deus, vocês não pegaram essa. Deus a dizer, meu Deus. Não é Deus a dizer, meu Deus, eu mesmo, a terra está vazia, a terra está sem formas, aqui está cheio de trevas. Não, é Moisés que, pela revelação de Deus está a lhe contar como é que as coisas estavam. Moisés, quando eu criei tudo, estava assim, assim, assim. Mas eu em momento nenhum confessei o que eu vi, e nem olhei para aquilo que eu estava a ver como um impedimento para aquilo que eu queria ver.
Não olhei para aquilo que estava diante dos meus olhos como uma impossibilidade, para aquilo que eu quero ver diante dos meus olhos. Todos os dias a minha conta está vazia, mas eu estou a declarar: eu sou milionário, eu tenho dinheiro para dar, eu tenho dinheiro para oferecer, eu tenho dinheiro para construir coisas grandes, eu não tenho necessidades, eu não tenho falta. Não é o que eu vejo, é o que eu quero ver. Não é o que eu estou a viver, é o que eu quero viver. Eu falo todos os dias: nós já temos pessoas até o quintal, nós já temos cadeiras até o quintal, já não há espaço para pessoas aqui nesse lugar. Não é o que eu vejo, é o que eu quero ver, porque as minhas e as tuas palavras, elas vão criar o quê? A realidade que você quer viver. Então todos os dias eu estabeleci para mim mesmo, e tenho feito esse exercício, tenho me programado para não falhar nessa dinâmica. Todos os dias tiro um tempo e declaro o que eu quero ver, e declaro o que eu quero viver. O sol não vai me molestar de dia, nem a lua vai me molestar de noite. Eu sou abençoado à noite, eu sou abençoado do dia. Tudo que eu me proponho a fazer funciona. Tudo que eu me proponho a fazer cresce. Tudo que eu me proponho a fazer dá certo. O favor de Deus está sobre mim. Eu sou o desejo do coração dos homens na terra. Eu estou debaixo de graça irresistível. O espírito de antigraça não tem poder contra a minha vida. A rejeição não tem poder contra a minha vida. As portas se abrem automaticamente quando eu chego a elas. As bênçãos do Senhor repousam sobre mim. Não é o que eu estou a ver, é a realidade que eu quero criar. Não é o que eu estou a ver, é a realidade que eu quero criar. Não é o que eu estou a ver, é a realidade que eu quero criar. Eu vi o testemunho de um homem recentemente, e ele dizia que ele ficou 5 anos, ele vivia numa zona muito pobre. Numa zona muito pobre, ele era pobre, mesmo pobre. Ok, ele era pobre, muito pobre. Vivia numa espécie de, sei lá, mata, quinta, alguma coisa assim. E ele disse que durante 5 anos, imagina isso, amados do Senhor. E hoje, enquanto eu orava, na verdade essa palavra já tem subido ao meu espírito durante algum tempo. Nós tivemos aqui o ano passado, né, um treinamento com meu pai. O meu pai dizia que sucesso é o quê? Quem se lembra do final da palavra? Os obreiros que tiveram. Sucesso é o quê? Sucesso é o quê? Sim, uma maratona. Ou seja, que sucesso é, além de ser uma maratona, qual é a outra palavra? Sim, também isso. Mas a ideia era passar-nos a visão de que sucesso é continuidade. Sucesso não é fiz 20 milhões e daqui a nada desmoronei. Não, sucesso é chegar até ao fim. Sucesso é uma jornada. Sucesso é continuidade. É assim que às vezes, e falo isso com muito respeito e muita humildade por aqueles que nos antecederam, mas por exemplo, eu conheço pessoas que já tiveram igrejas de 1000 membros, em que eles eram pastores, e hoje eles nem são pastores secundários na igreja de alguém. Eles são o 3º homem, o 4º homem, o homem, mais um pastor na igreja de alguém. Então esse homem não foi um homem do sucesso, nem é. Porque sucesso é a jornada. Sucesso não é dizer eu já tive 10.000 membros. Sucesso é continuar independentemente do número de membros que você, o quê? Que você tem. Porque afetar uma vida ainda é o quê? Ainda é afetar. Hello? Tocar uma vida ainda é tocar. Porque você nunca sabe a vida de quem você está tocando. Você poderá estar a tocar a vida de alguém que amanhã vai gerar milhares. E às vezes naquele dia você vai ser o instrumento que Deus vai usar para levantar aquele homem ou aquela mulher. Então sucesso é continuidade. E esse homem contava o testemunho dele. E ele dizia que todos os dias naquela quinta, vestido e assolado pela pobreza, o que ele fazia? Ele dizia que ele ia para debaixo de uma árvore, e todos os dias ele declarava, e ele fez isso durante 5 anos. Ele declarava que ele seria rico. Ele declarava todos os dias: eu vou ser rico, tudo que eu fizer vai dar certo, eu vou ter milhões, eu vou faturar, eu não vou ter falta, eu não vou ter necessidades. 5 anos depois se passaram, e ele disse que 5 anos depois ele não se tornou rico. Hello? Mas ele disse que ele já não era pobre.
E ele associa, veja aí, a mudança extrema dos resultados dele no caso, desculpem, não só ao que ele veio fazer, mas principalmente a dinâmica e a jornada de todos os dias ele declarar os resultados que ele queria viver. Deuteronômio capítulo número 28, a Bíblia nos fala, Projeto 12, a Bíblia nos fala nesse livro das bênçãos que o Senhor geraria para o seu povo por meio da obediência, e a partir do 15, 16 vai nos falar das maldições ou das consequências que viriam por meio da desobediência. Mas no versículo número 12 a Bíblia vai falar: e o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o seu, para fazer o quê? Para dar a chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestados. Quer dizer, amados do Senhor, que a dinâmica aqui é todos os dias declararmos sobre as nossas vidas as bênçãos do Senhor. Declararmos sobre as nossas vidas as bênçãos do Senhor. Declararmos sobre as nossas vidas os resultados que queremos para nós, os resultados que queremos para a nossa igreja, os resultados que queremos para a nossa saúde, para as nossas finanças, para os nossos pais, para os nossos filhos, para a nossa empresa, para a nossa carreira. Todos os dias declararmos o quê? As bênçãos do Senhor. Os céus estão abertos para mim, o meu terreno é abençoado, e o que eu planto cresce, o que eu planto gera resultado. Eu estendo as minhas mãos para emprestar para nações. Veja a dimensão da bênção que Deus tem proposta para nós. Deus não está a dizer que o teu dinheiro vai ser para emprestar para o João, emprestar para uma pessoa. Deus está a dizer é pouco para ti. Eu pensei que eu ouvi um amém. Emprestar para uma pessoa, Deus está a dizer que é pouco para ti. Emprestar para duas pessoas, Deus está a dizer que é pouco para ti. Emprestar para uma empresa, Deus está a dizer que é pouco para ti. Deus está a dizer que a bênção que eu tenho reservada para ti é a capacidade de poderes fazer o quê? Emprestar para as nações. Declarar sobre a tua vida o quê? As bênçãos do Senhor. Esse mundo não é carnal, esse mundo não é material, esse mundo é regido por leis espirituais. 1 Coríntios, se a memória não me falha, capítulo número 10, versículo número 4, Paulo vai dizer que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são o quê? Poderosas em Deus. Quer dizer que quando nós lidamos com barreiras e percebemos que há resistência na vida financeira, na promoção, na mudança de categoria, no casamento, na cura, você não luta com o braço, você não luta com a carne, você aplica o quê? Princípios espirituais, códigos espirituais, leis espirituais, declara, decreta, profetiza, chama a existência, jejua, sacrifica, faça tudo de espiritual para gerar os resultados materiais que você quer viver. Para gerar os resultados materiais que você quer viver. No versículo número 5, dá para projetar aí o versículo de 5, só para poder ver algo que ele depois vai falar. Que isso é o que, filho? 2 de Coríntios, no versículo ele vai falar o quebrar de fortalezas e resistências mentais, levando mentes ao entendimento. Vamos lá. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. No versículo 4 é onde ele diz o quê? No versículo 4 é onde ele vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Quer dizer que por meio do poder espiritual, ouça o que eu vou falar, nós podemos mover homens a nos abençoarem. Nós podemos compelir homens, inclusive pessoas que não nos conhecem, a serem um canal de ajuda para nós. Por meio de leis espirituais, nós podemos levar mentes e consciências à obediência da palavra de Deus e à obediência da tua palavra. Alguém diga: pastor, me prova isso. Esther vai dizer que quando seu tio anunciou que havia uma sentença de morte para o povo de Israel, ela foi liberar palavras. Ela disse ao seu tio: eu vou tirar 3 dias de jejum
E se é uma coisa que nós fazemos no jejum, nós não jejuamos só. Nós fazemos o quê? Respondam alto. Oramos. Então o povo ficou 3 dias a jejuar e a orar. E qual era o propósito do jejum? Era fazer com que o rei, que não estava a convocar Esther para a sua presença, quando voluntariamente Esther fosse para a presença do rei, primeiro, não fosse o quê? Morta pelo rei. E segundo, que o coração do rei se inclinasse ao quê? Ao desejo, à vontade e ao pedido do rei. Imagina que você está no teu quarto, and somebody, alguém no outro quarto, está a preparar o teu coração para você realizar o desejo do coração dele. Come on, somebody. 3 dias de oração para preparar o coração do rei, não para fazer a vontade do rei, mas para o rei fazer o quê? A vontade do coração da Esther. E tudo que Esther fez foi o quê? Liberar palavras. E a Bíblia vai falar que 3 dias depois ela se colocou na porta do pátio. E quando o rei ia passando, a Bíblia diz que o rei estendeu não a sua espada, mas o seu cetro, que era um sinal de quê? De aprovação para Esther entrar na presença do rei. Então o primeiro passo estava resolvido. Eu não fui morta. Mas tinha o segundo passo, que era sentar na mesa do rei, apresentar um projeto ao rei e o rei aprovar o meu projeto. Palavras, elas podem compelir o coração dos homens para te favorecerem. Palavras, elas podem compelir aqueles que tinham tudo para nos reprovar, para nos aprovarem. Palavras liberadas na atmosfera, elas podem cancelar o espírito de antigraça e te tornarem a pessoa mais agraciada e a pessoa mais favorecida. Palavras abrem portas, palavras criam caminho, palavras criam resultado, palavras mudam situações, palavras mudam circunstâncias, palavras geram vidas e palavras geram morte. O futuro que eu e você queremos viver, ele pode ser também construído por meio do quê? Das palavras que nós declaramos. Coloque-se em pé no nome de Jesus. Ele pode ser construído por meio das palavras que nós declaramos. E a verdade é nessa noite que existe uma dimensão de resultados que não é gerado. E essa é uma verdade, amados do Senhor, acredita no que eu vou falar. Existe uma dimensão de resultados que não é gerado somente pelo trabalho duro que você faz, que não é gerado pelo trabalho duro que você faz, mas acima de tudo, pela construção profética que você se propõe fazer para o teu futuro. Acima de tudo, pela construção profética que você se propõe fazer a favor do teu destino. É assim que nós vimos e vemos nas escrituras e no mundo de hoje. Os menos favoráveis, aqueles que não parecem, aqueles que não são, aqueles que não têm, a confundirem os que parecem, os que têm e os que são. E veja, há uma unção que gera esse resultado. Essa unção é a unção da facilidade. A unção da facilidade. Uma graça que te reveste. É como se fosse um espírito sobre ti. Um manto sobre ti. Uma cobertura sobre ti. Que parece que alguns resultados para ti se tornam mais fáceis. E veja aí, isso se constrói. Isso se produz. E quem esteve louvando hoje aqui estava debaixo do Espírito de Deus, porque de facto, ouça o que eu vou falar, algo novo está a acontecer. Algo novo está a acontecer. Eu estou a falar, algo novo está a acontecer. Não por conta do que os meus olhos naturais veem, o meu corpo sente, o meu ouvido ouve, mas por conta do que falamos, por conta do que cremos e por conta daquilo que Deus falou. Nessa noite eu vim te desafiar, ouça aí. Nessa noite eu vim te desafiar. E o desafio que eu quero te propor é: qual é o futuro que você quer construir para ti? Qual é o futuro que você quer criar para ti?
Nesse momento você está mais movido pelo que você vê, ouve e sente, ou você ainda acredita que o que você fala pode mudar a realidade à tua volta? Qual é o futuro que você quer criar para ti? Qual é o futuro que você quer gerar para os teus filhos? Qual é o futuro que você quer gerar para a tua saúde, para as tuas finanças, para os teus negócios? É como você se vê lá. Porque veja, o que Deus viu foi o que Ele falou. O que Deus quis foi o que Ele falou. A minha questão é: o que é que você está a ver a respeito dessa vida sentimental? O que é que você está a ver a respeito desse negócio? Você vê essa empresa a crescer ao ponto de ser uma marca relevante e impactante? Você vê essa carreira a crescer ao ponto de você se tornar um técnico, uma técnica de renome, de impacto na tua organização? Você vê esse negócio que você quer começar a gerar e a galgar resultados de impacto? Oh, eu sei o futuro que eu vejo. Eu sei o futuro que eu quero criar. E todos os dias eu tenho procurado fazer o exercício de liberar para a atmosfera. Os céus têm que ouvir, os anjos têm que ouvir, os demônios têm que ouvir. E tudo tem que acontecer de acordo com a vontade do coração de Deus e de acordo com as palavras que eu falo. Eu vim te desafiar nessa noite. Qual é o futuro que você quer viver? Essa é a primeira questão. A segunda questão é: qual é o futuro que você tem criado, não só com as tuas ações, mas com as tuas palavras? Porque veja, às vezes o nosso corpo responde para frente, mas as nossas palavras nos projetam para trás. E esse mundo é espiritual. Então às vezes eu posso estar a desenvolver atitudes com o meu corpo e criar outra realidade com as minhas palavras. Um homem pode estar abraçado com uma mulher, é namorado, mas se todos os dias ele fala coisas horríveis, ele pode quebrar aquele relacionamento. Então o futuro que eu te questiono nessa noite não é o futuro ligado só com as tuas ações, porque nós vimos que vida e morte. Então todos os dias eu posso estar e vender a minha fuba, mas ao mesmo tempo que todos os dias eu saio para ir vender a minha fuba, eu digo: esse negócio não dá certo, esse negócio não vai dar dinheiro, esse negócio não vai funcionar. Alguém quer adivinhar o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? O negócio não vai funcionar. Porque não basta só eu ter a ação de vender, porque a história nos conta que aqueles que vingaram na história foram aqueles que tinham projetos que ninguém acreditava. Vocês estão aqui? Mas eles declaravam todos os dias: eu vou fazer história com isso, eu vou fazer história com isso, isso aqui vai dar certo, eu vou criar uma revolução. Então não era só a ação de ir, era a confissão também. Os que vingaram foram aqueles que, além de ações, tiveram declarações positivas. Podem estar a rejeitar o meu projeto agora, mas eu vou estar nas grandes esferas, eu vou estar nas grandes exposições, eu vou chegar para as grandes empresas, com todas as portas a se fecharem, mas eles ainda acreditavam que aquilo que eles tinha o potencial para ir além de onde eles estavam. É o que a história nos prova e nos conta. Se você for com uma coisa maravilhosa, você disser: ninguém vai aceitar, ninguém vai valorizar, não vai agradar o coração de ninguém. Adivinha o que é que vai acontecer? Ninguém vai aceitar, ninguém vai valorizar e não vai agradar o coração de ninguém. Porque eu falei com uma pessoa hoje, e sabe o que é que eu falava para essa pessoa? Os homens valorizam mulheres que se valorizam. Quando eles percebem que eu sei que eu sou bonita, e não estou a falar só de beleza exterior, eu sei do meu valor, eu me amo, eu gosto de mim, eu amo a minha companhia, eles tendem a fazer o quê? A te tratar do jeito que você se trata. Isso funciona para todos os segmentos da nossa vida. Qual é o futuro que você está a criar com as tuas palavras? Eu vim te desafiar nessa noite. Só que ouça e preste bem atenção, e aqui eu fecho. O desafio dessa noite não é para acabar nessa noite, porque a igreja é escola. Você aprende para aplicar na jornada do teu dia a dia. O desafio que começa hoje é para todos os dias, quando acordarmos,
1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias, liberarmos o quê? Palavras sobre o nosso destino. Eu sou irrecusável. Esse projeto é bom demais para ser recusado. O meu currículo é irresistível. E às vezes não é o mais preenchido. Hello? E quando você fala sobre ele, você diz: não tem empresa que não me quer. E na verdade você já foi para 10 empresas e todas te chumbaram. Hello? Mas está dizendo: eu sou o melhor no meu ramo, eu sou o melhor. Eu sou a melhor opção para qualquer organização nessa estação. Algum tempo atrás alguém falou comigo e disse: eu fui para uma empresa e eles me disseram que eu não sou o potencial ou o perfil ideal para eles. Eu disse: não é você que não é o perfil ideal para eles. Eles é que não são o perfil ideal para ti. Porque se você acredita que você não é o perfil ideal, então você não é o perfil ideal. Nenhuma porta vai se abrir. Mas quando você vai para os lugares, eu não fico onde me querem só, eu fico onde eu também quero. Não, eu não fico onde eu... Eu estou a pregar. Eu não fico só onde me querem, eu também fico onde eu quero. Nós te queremos, mas eu não vos quero. Eu estou à procura de uma empresa melhor do que vocês. Porque não somos só nós que temos que esperar que eles nos queiram. Nós também temos que determinar o quê? O que nós queremos. É por isso que um dos desafios, e a minha mulher ela me diz que eu tenho o perfil daquilo que ela sempre orou e procurava o quê? No homem. Porque é fundamental você ter o mínimo possível de visão do tipo de homem que você quer. Para você não aceitar qualquer coisa. Não, eu quero um homem bonito, mas eu quero um homem bonito, carinhoso, atencioso, que não é violento. Vai te surgir um bonito que gosta de boxe. Você vai dizer: é bonito, mas gosta de bater. Não se enquadra o quê? No meu perfil. Você tem que saber, ouça, não só o que você quer, mas acima de tudo, sabe o quê? O que você merece. E você merece mais, e você merece o melhor. E as tuas palavras podem, veja aí, criar essa atmosfera que vai gerar o futuro que você quer viver. Por favor, não deixa isso morrer nessa noite. Faça isso seu estilo do teu dia a dia. Você pode estar num táxi a liberar palavras. Você pode estar no volante do carro a liberar essas palavras. Você pode estar no escritório a redigir um documento e a liberar essas palavras para o teu futuro, para as tuas finanças, para a tua saúde. Você pode estar em qualquer lugar que for e ainda assim poder liberar palavras. Você pode fazer isso quantas vezes forem necessárias e possíveis no teu dia. E eu creio que nós vamos nos encontrar no futuro. E quando nos encontramos no futuro, você vai dizer: eu estou a viver hoje tudo aquilo que eu falei lá atrás. Eu estou a viver tudo que eu orei. Eu estou a viver tudo que eu pedi. Eu estou a viver tudo que eu acreditei que Deus faria por mim. Alguém me dá um amém nessa noite e celebra o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quanto tempo eu